Muitas mães me perguntam como ensinar inglês em casa para os filhos pequenos sem que seja preciso falar em inglês o tempo todo. Muitas são inclusive professoras de inglês, mas acham mais difícil ensinar os seus próprios filhos do que as crianças na escola. Hoje eu vou te dar 10 passos para você começar o processo e ensinar a língua inglesa para o seu pequeno. Mas antes, eu gostaria de te convidar para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Toda semana tem vídeos novos para te ajudar a ser uma professora de inglês mais bem preparada e confiante. Existem duas formas mais comuns de ensinar inglês em casa. A primeira nós chamamos de One Parent, One Language, ou POL. E o segundo, Time and Place. Quando alguém na casa fala apenas em inglês com a criança, enquanto a outra pessoa fala apenas em português, nós temos o OPOL. Se você não é falante nativo do inglês ou não está disposta a falar o tempo todo com a criança nessa língua, então o Time and Place é para você. Isso significa que vocês terão definidos onde e quando falar apenas em inglês com a criança. Algumas famílias, por exemplo, gostam de escolher uma refeição diária para falar inglês. Outros, um determinado parquinho. Outras contam histórias em inglês antes de dormir. Não existe certo e errado. O mais importante é ter consistência e persistência. Quando nós decidimos ensinar inglês em casa de forma sistemática, mas sem falar inglês com a criança em tempo integral, é preciso que haja limites claros de quando e onde o inglês será falado, certo? Mas para que o vocabulário não fique restrito a uma atividade em particular, como por exemplo ao café da manhã ou ao parquinho, como eu falei antes para vocês, eu sugiro que possamos variar os temas das sessões. Para isso, eu sugiro que você siga os 10 passos a seguir. Primeiro, The English Corner. Eu tenho um plano que tem funcionado para várias famílias ao redor do mundo e que eu vou compartilhar com você hoje. O primeiro passo é criar um cantinho do inglês, que eu chamo de The English Corner. Para ensinar inglês em casa, uma das primeiras providências a se tomar é escolher um cantinho para chamar de seu, onde as sessões vão acontecer. Aí vão ficar os materiais utilizados e os trabalhinhos produzidos nas sessões pela criança. Escolha 2 possíveis cantos da casa e peça à criança que decida entre eles. Dessa forma, ela se sente envolvida no processo desde o início, o que gera maior engajamento. 2. Mantenha a rotina. Marque o dia e o horário das sessões e leve isso muito a sério. Esse presente que você está dando para o seu filho é um dos mais preciosos que pode haver. Acontece que os resultados vão custar aparecer. Por isso é importante pensar a longo prazo. Eu sugiro que as sessões não durem mais do que 30 minutos, de 2 a 3 vezes por semana. 3. Ensine uma criança de cada vez. A atenção individualizada é o que torna essa forma de ensinar inglês eficaz. Mesmo que você tenha 2 filhos de idades aproximadas, prefira ter sessões individuais. Esteja atenta 100% do tempo à criança. Uma olhada para o celular e você estará arriscando quebrar a dinâmica e perder o interesse dela. Além do mais, é a observação atenta do comportamento da criança em cada atividade que vai definir o próximo passo do adulto. Daí a importância de você estar presente e atento durante esse momento. 4. Use linguagem positiva. Ensinar inglês em casa não é tarefa fácil e exige muito comprometimento do adulto. Diferente da escola, em casa, a mãe ou o pai pode falar como quiser com a criança, mas isso pode ser um problema. Aproveite esse momento para falar com o seu filho como se ele fosse um aluno como qualquer outro. Evite qualquer tipo de ameaça, tá? Se não fizer, nós não vamos para o parquinho, ou chantagem emocional, tá? Vou ficar muito triste se você não fizer o que eu pedi. Então, prefira comentar as coisas que ela fez bem. Pouco a pouco, você vai descobrindo o que mais agrada e vai se sentir muito mais segura no processo, sem precisar recorrer a prêmios e castigos.
Para conhecer mais sobre essa forma transformadora de se comunicar, dá uma olhada nos 2 vídeos que eu preparei sobre comunicação não violenta. Quinta dica: fale inglês do começo ao fim da sessão. Só traduza para o português quando realmente for necessário. Quando diante do nosso interlocutor, a maior parte da comunicação é através de gestos, de expressões faciais e mudanças no tom de voz. Se você pede para a criança, "Can I have the blue crayon, please?", aponta para o lápis de cera azul e demonstra dificuldade de pegá-lo, o seu filho provavelmente vai entender e vai te entregar o lápis, mesmo não estando familiarizado com a língua. E é assim que a criança vai começar a decifrar os seus pedidos e comandos, graças aos outros recursos comunicativos dos quais você dispõe. Sim, ajuda a ter um bom nível de inglês para conseguir usar o idioma o tempo todo. Mas não ter sessões em inglês com o seu filho pequeno por não ser fluente e deixar de passar o pouco que você sabe por medo de errar é bobagem. Prepare-se para cada sessão, pratique as expressões-chave e use isso como motivação para melhorar o seu inglês. Eu preparei um vídeo com dicas de como seguir estudando inglês em casa e ainda tem uma série chamada Aprender para Ensinar, onde eu ajudo você com a pronúncia de expressões básicas em inglês. Tá tudo à sua disposição no canal. Mas e se a criança não está afim? Essa é a nossa 6ª dica: persista sem insistir. Alguns dias a criança pode não estar disposta. Não insista. Vá sozinha até o cantinho de vocês. Desenrole o tapetinho, abra a caixa, pegue o material favorito dela. Comece a brincar. Isso costuma funcionar. Tenha sempre em mente que aprender inglês não é o que motiva a criança. Ensinar inglês é o que motiva você, o adulto. Para a criança, passar tempo com você é o que realmente importa. Se você estiver mais preocupado com o conteúdo da aula do que com o aproveitamento, com a diversão da criança, ela vai perceber. Mas e quando ela vai começar a falar? Essa é a minha dica número 7. E mesmo que eu já tenha falado, eu quero garantir que você não se esqueça desse detalhe. Tenha paciência. Não espere por um bom tempo que o seu filho produza frases em inglês espontaneamente. Vocês vão cantar juntos, vão jogar juntos em inglês. Nos primeiros meses, essa será provavelmente a única maneira de ouvi-la falar. Dependendo da idade e da frequência das sessões, isso pode demorar 1 ano ou mais. Persista. Desde que as atividades estejam prazerosas e você esteja notando engajamento e entendimento da parte da criança, por exemplo, ela pega os objetos pedidos e executa as ações que você sugere em inglês, o processo está funcionando. Isso serve também para se ele está nas aulas de inglês, tá? Nada de ficar perguntando o que você aprendeu hoje. Eles raramente se lembram e pode ser frustrante. A professora provavelmente está fazendo tudo certo, especialmente se ela segue o meu método. Inclusive, se você ainda não conhece, eu tenho um vídeo explicando tudo. Tá aqui para você. Mas isso leva tempo mesmo. Confie no professor do seu filho e tenha paciência que os resultados virão. Ok, Roberto, entendi. Mas meu filho não para quieto durante a sessão, o que eu faço? O 8º passo é respeitar a necessidade de movimento da criança. É normal, esperado que a criança dessa idade, entre 3 e 7 especialmente, esteja sempre se movimentando. É dever do adulto garantir a ela esse direito. Saiba que o fato dela estar se movendo não necessariamente atrapalha a sua capacidade de concentração. Pelo contrário, se a cada intervalo de tempo a criança der uma corridinha pela casa, você vai notar que ela vai voltar mais focada na atividade que estava sendo feita. Vocês podem, inclusive, estipular intervalos a cada 10 ou 15 minutos para ir ao banheiro ou ir à cozinha tomar água. Aí você aproveita essas ocasiões para introduzir frases como "Let's go to the toilet", "Wash your hands", "Would you like some water?", "Please", "Thank you". Quanto melhor contextualizadas, mais fácil aprender as expressões novas. 9. Evite corrigir o inglês da criança.
Em muitos casos, no que se refere ao ensino de língua estrangeira na infância, corrigir não é recomendável. Quando a criança canta ou tenta falar inglês, mas comete um erro, não mencione que ela errou. Ela só não estava pronta ainda. Não tem lógica corrigir quando a criança não tem consciência que ela errou. Ela só não absorveu o conhecimento ainda. Organize outras oportunidades para que ela ouça a música novamente e tenha contato com a expressão outras vezes. Nós, educadores e pais, somos os zeladores da autoestima da criança. Quando ensinamos inglês em casa, o principal objetivo deve ser associar a língua a momentos prazerosos. Assim, a criança vai levar essa impressão para a vida e vai se sentir muito mais confiante para estudar e para usar o inglês quando for necessário. Esquece esse negócio de dar aula de inglês. Se ensinar a gramática funcionasse, não teríamos tão poucos falantes no Brasil. O seu objetivo deve ser brincar com a criança em inglês, cantar, se divertir. E corrigir a pronúncia ou a gramática não cabe aqui. Combinado? 10º passo. Seja exemplo. Maria Montessori sempre enfatizou a importância do exemplo. Você já reparou que o seu filho ou sua filha reproduz o seu tom de voz, os seus gestos e os seus maneirismos? Pois é. Quanto mais tranquila você estiver, mais tranquila a criança vai ficar. O mesmo serve para foco. Quanto mais focada você estiver, mais curiosa a criança vai ficar em participar da sessão. Procure estar focada em cada passo do processo, falando devagar e utilizando movimentos precisos para que a criança não tenha dificuldades de reproduzi-los. Tenha sempre em mente quão valioso é o presente que você está dando para o seu filho, além do inglês, a sua presença. E é isso. Se você está decidida a começar, eu deixei aí embaixo o link para o meu e-book com algumas sessões prontinhas para serem aplicadas em casa. Eu espero que aproveite. Muito obrigada e até o próximo vídeo.